Mateus capítulo 10. Mateus 10, vamos ler os versículos 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Eu vou ler na minha Bíblia, os irmãos silenciosamente me acompanham a partir de suas versões. Diz assim o texto sagrado: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos meditar, queridos, sobre como confessar a Jesus. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus querido, esse é o nosso momento, ó Pai, onde nós temos uma imensa oportunidade de crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Usa, Senhor, esse nosso precioso momento para falar aos nossos corações, conforme, ó Deus, as nossas necessidades, que o Senhor, como nosso Pai, também as conhece. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, confessar a Jesus ou negar a Jesus são dois termos que são tão veiculados, tão falados, que nós proferimos essas frases, digamos, com uma certa superficialidade, sem atentarmos para o quanto ela é importante, o quanto essa palavra de Jesus, foi Jesus quem disse isso. Ele não estava falando para não crentes, ele estava falando para crentes. Ele estava discutindo com seus discípulos, seus apóstolos. Se os irmãos olharem o texto, o primeiro versículo do capítulo 11, o capítulo seguinte, o versículo nos diz assim, ó: tendo acabado de dar essas instruções aos 12, isso aqui é uma instrução para crentes, para pessoas que sabem da palavra de Deus. Então, ela tem uma profundidade muito maior do que a simplicidade das palavras. É claro que Jesus não estava se referindo àquelas pessoas que acham que Deus não existe, que pregam coisas estranhas a respeito de religiões. Não, ele estava falando para crentes, para pessoas que tinham conhecido a Jesus. Então, nesse texto, nesse pequeno trecho da Bíblia, nós encontramos alguns ensinamentos muito importantes sobre esta questão, o nosso posicionamento diante da pessoa de Jesus. Vamos começar, irmãos, questionando essa advertência que Jesus nos dá no último versículo, no versículo 33, quando ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Uma afirmação dura, preocupante, e que nos deve levar a raciocinar o que significa então negar a Jesus. Será que negar a Jesus é dizer que ele não existe? Ou que não existiu? É claro que não, ninguém diz isso hoje. Ninguém na terra, nem mesmo os inimigos do cristianismo, usam esse argumento ou esse artifício, até porque é tão falho e tão fraco em recursos que logo cai em discreto e ninguém ouve uma pessoa gritando, dizendo que Jesus não existiu, porque Jesus é um fato histórico. Não é isso que significa negar a Jesus. Na verdade, negar a Jesus tem uma base teológica. Negar a Jesus significa não recebê-lo como Senhor, não recebê-lo como o próprio Deus. Isto é negar a Jesus. Reconhecer que Jesus é o Senhor talvez seja o primeiro passo, talvez seja muito importante, mas todos reconhecem, até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Não foi o que os demônios diziam quando Jesus se aproximava? Eles reclamavam: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Então não é saber que Jesus é o Deus, não basta saber que Jesus é o próprio Deus, mas se entendemos que Jesus é a pessoa divina que andou aqui na terra, a grande questão é como não aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. Aqui está a base de negar-se a Jesus. Negar, portanto, o senhorio de Cristo em nossas vidas é o que significa negar a Jesus. E aqui então nós encontramos um leque, vai se abrindo as possibilidades de como negar a Jesus.
Como negar, como não fazer parte da vida de Jesus, se manter à margem, se manter distante, alheio da realidade que é a vida, o senhorio de Cristo? É não tomar parte na sua obra, não tomar parte na verdade da sua palavra, não viver a sua palavra. Então, quando a gente começa a raciocinar dessa forma, o termo negar a Jesus, a gente começa a ver que ele vai muito além de uma simples palavra de dizer não, ou agora não. Agora não é uma coisa interessante. Eu vi uma situação de um pastor, ele pregando, fez um apelo. Ainda temos o hábito de fazer apelos, né? O apelo no púlpito foi uma coisa que foi muito importante, foi muito bom nos anos 60, 70, no pós-guerra, onde o mundo estava muito sofrido. Mas isso se tradicionalizou e até hoje a gente vê muitos pastores fazendo apelos, né? Apelos às vezes tão emocionados que muitas pessoas constrangidas demonstram aceitar a Jesus, mas depois dali vão embora e não aparecem mais. E aconteceu numa situação assim, onde um pastor estava falando, havia uma visitante na igreja e ele estava falando, insistindo no apelo: você tem que aceitar, porque não sei o quê. E aquelas ameaças de apelo, né? Se você não sabe o que vai acontecer quando sair daqui, e não sei o quê. E até que ele desistiu de falar indiretamente e olhou para a mulherzinha que estava sentada lá e disse: você não quer aceitar Jesus agora? E ficou aquele silêncio assim constrangedor. E a mulher disse: agora não. Pronto, uma resposta simples e acabou. Aquilo é negar a Jesus? Não. Aquilo é negar a igreja, é negar ao culto, negar ao pastor, negar ao apelo. Negar a Jesus é fazer qualquer coisa que contribua com o desvio de nosso coração do seu senhorio. Portanto, negar a Jesus, além de eu me abster do senhorio de Jesus, seria contribuir com outras pessoas, com o afastamento de outras pessoas, ou seja, uma pregação errada, uma igreja, uma teologia errada. Hoje, irmãos, o que nós mais temos por esse nosso país são pregações recheadas de heresias, de coisas que não condizem com o texto bíblico, coisas que nada têm a ver com a beleza da glória de Jesus. E são diversas, e as pessoas parece que preferem até aquelas pregações que muitas vezes beiram o fantástico, porque é emocionante, e embora preguem tantas inverdades, preenchem as igrejas por esse país afora e pelo resto do mundo. Essa semana aconteceu uma tragédia dentro de uma igreja, numa certa igreja, seita cristã. Um pastor que se diz igual o Valdomiro, apóstolo. Não era o Valdomiro, era outro, era lá na África, na Tanzânia. O pregador lá, o líder daquela comunidade, também se dizia apóstolo. E ele pregava, não tinha santuário, gente demais, né? O africano é um povo carente demais espiritualmente. Então, diante de qualquer possibilidade de esperança, reúne-se sempre uma quantidade enorme de gente. Então, aquele apóstolo, pseudo-apóstolo, chegou para pregar lá na florestinha onde eles cultuavam, com uma bacia, um balde cheio de óleo. E aquele óleo era o óleo da unção. E falou tanto daquele óleo, e que as pessoas já estavam lá chorando, desejando encostar naquele óleo, porque quem encostasse no óleo ia curar de todas as doenças, e aquele ter um monte de bem. Essas coisas que se pregam no fanatismo que enche os corações por aí pelo mundo. E no final da sua palavra, ele pegou o balde e jogou na terra, porque as pessoas que conseguissem encostar no óleo seriam curadas de tudo. Irmãos, foi um tumulto generalizado, desenfreado, e 20 pessoas morreram. E a reportagem dizia que esse número podia aumentar por causa da grande quantidade de hospitalizados. Que coisa terrível. E como era a manchete nos jornais: culto evangélico mata 20 pessoas. Ironicamente, a reportagem de cima falava das possibilidades de negócio do carnaval que se aproxima. Então a gente tem a ideia do culto, ela vai sendo tão deformada por causa de heresias, e por causa de pregações falsas, e por causa de bíblias que não existem, livros bíblicos que não existem. As pessoas citam versículos que não existem.
Nós estamos preparando, em breve nós teremos um estudo na sexta-feira aqui, que é versículos que não existem. Eu já estou relacionando lá, tem uns 20, que são tão comuns, tão falados e não existem na Bíblia. São deformados de tal forma que às vezes se torna um versículo. Na Bíblia diz isso, diz não. E às vezes existem pregações em cima de coisas que não são bíblicas. E faz com que muitas pessoas, multidões se desviem de Jesus. Isso sim é negar a Cristo, é negar a Jesus, negar a possibilidade de pessoas reconhecerem quem é verdadeiramente Jesus. Mas o texto também, Jesus também nos mostra o lado do conforto, do consolo, que basta tão somente confessarmos a Jesus para sermos confessados por Ele diante do seu Pai. Que grande bênção, que grande esperança, que grande alegria. Mas também isso aqui é de imensa profundidade, não é somente uma palavra simples. Não basta confessar a Jesus, não significa dizer eu sei que Jesus é o Senhor. Assim como negar a Jesus é tão grande, confessar a Jesus exige também que nós confessemos com todo o nosso ser, não somente com palavras vazias, com vãs palavras, como a Bíblia tão diz que é inútil. Vãs palavras que tão pouco aproveitam para o nosso crescimento, mas sim com a verdade de nossos corações. Portanto, confessar a Jesus tem dois detalhes aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é que Jesus diz que Ele vai nos confessar diante do seu Pai. Aqui talvez, irmãos, resida o grande motivo de esperança no coração de todos os crentes. Hoje até a gente estava conversando sobre isso na EBD. Queridos, Jesus vai voltar. A humanidade, toda a nossa história caminha para um determinado momento que o mundo até chama comumente de fim. Nós vamos chegar num dia de um juízo. E não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhum argumento que faça com que as pessoas se convençam disso. Nada que eu ou qualquer outro pregador possa dizer vai convencer você ou qualquer outra pessoa de que nós caminhamos para um juízo. Porque somente o Espírito Santo é que tem autoridade, capacidade para nos convencer que nós estamos indo para um juízo. Talvez se todos compreendessem isso, o mundo seria melhor, porque uma quantidade maior de pessoas confessariam a Cristo, preocupados com esse dia do juízo, onde a única esperança que temos é sermos confessados por Jesus. É Jesus dizer, não, esses são os meus, essa turma aqui é a minha, são os meus amigos. E para que nós tenhamos esse direito, hoje nós temos que confessar a Jesus. E confessar a Jesus significa o quê? Nós podemos entender três formas, existem três estágios em nossas vidas que declaram que confessamos a Jesus. O primeiro é em nosso coração. Em nossos corações é que nós damos o primeiro passo para confessarmos a Jesus. É reconhecer com verdade, reconhecer com sinceridade que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Isso é uma coisa muito difícil, porque começar já nessa subserviência, então certamente a frase que dizemos em nossas orações de conversão é: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E a partir daí, sendo verdade o nosso desejo, o Senhor vai moldando nossos corações e nós vamos nos tornando verdadeiros servos de Jesus em nossos corações. Somente depois disso é que nós começamos a demonstrar de outras formas que estamos confessando a Jesus. Talvez a segunda delas seja em atitudes, em ações, com o desejo de participar da obra, de colaborar com a obra. Colaborar com a obra não é ofertar, dizimar, é colaborar com aqueles que pregam, colaborar com os missionários, colaborar com os crentes, com a obra de Jesus. É fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que outras pessoas possam se encontrar com Jesus e ter a mesma experiência que nós. Isso é confessar a Jesus com nossas atitudes. E por fim, tem a outra forma de confessar a Jesus que, muito embora até se pense ser a mais simples, creio eu que seja a mais difícil. É confessar a Jesus com nossas palavras. É dizer assim: Jesus é o meu Senhor. No ambiente de culto, queridos, entre crentes, é uma frase comum
nós podemos dizer sem nenhum problema, mas nós passamos por dificuldades na nossa vida secular, onde isso exige muito de nós, diante dos nossos familiares, diante de pessoas que conhecemos, amigos, diante dos colegas de trabalho. Como é difícil chegar no meio dos colegas de trabalho e dizer: eu não vou participar daquela festa lá porque o meu Senhor, isso não vai edificar, não vai agradar ao meu Senhor. E aí vem a pergunta: quem é o seu Senhor? É Jesus. É difícil confessar a Jesus com nossas palavras. Talvez seja o último estágio do nosso processo de inclusão na igreja real de Jesus. É termos a ousadia, é termos a coragem de, onde quer que estivermos, podermos confessar: Jesus é o Deus da minha vida. Pare para pensar, meu querido, minha querida irmã, como é difícil essa palavra em nossos lábios. Jesus é o meu Deus. Tem alguns missionários, plantadores de igreja, normalmente são as nossas missionárias, tem aquele hábito, os irmãos devem se lembrar de Ana de Ávila, que ela tinha o hábito de pedir que a igreja repetisse várias vezes uma determinada frase. Como eu vi ela fazendo isso: repita comigo, Jesus é o meu Senhor. Aí as criancinhas nem conseguiam direito, porque na verdade aquilo é um método da nossa junta de missões, para a plantação de igrejas, para inserir as pessoas no contexto. Mas esse desafio é válido quando ele entrar no seu coração. Imagine aí com você, na sua intimidade, confessar a Jesus verbalmente, dizendo assim: Jesus é o Deus da minha vida. Ele não é o profeta do passado, ele não é o fazedor de milagres, não é o curandeiro. Jesus é o meu Deus. É difícil confessar a Jesus, mas irmãos, o único meio de sermos confessados por Jesus naquele dia que só nós sabemos que vem, é confessando hoje a Jesus. É olhando para o nosso coração e vendo: será Jesus é mesmo o Senhor dos meus dias? Ele é mesmo o Senhor do meu trabalho? Jesus é o Senhor do meu dinheiro, do meu futuro, dos meus planos? Porque somente depois que nós entendemos em nossos corações que Jesus é o Senhor de nossas vidas, é que nós começamos a manifestar isso em nossas atitudes. E as pessoas começam a ver em nós atitudes diferentes, transformadas, porque nós passamos a ter um Senhor. E somente com a maturidade cristã é que nós temos a ousadia de abrir nossos lábios e dizer: Jesus é o meu Deus. É o Deus que me salvou, é o Deus da minha vida. Um grande desafio, mas uma grande esperança, um grande alento para todos aqueles que já conseguiram quebrar milhares de barreiras e dizerem hoje com segurança, com alegria: Jesus é o Senhor da minha vida. E também, irmãos, esse texto tem uma terceira verdade que não está escrita aqui. Existe também uma verdade, encontramos uma verdade nesses dois versículos, que não foi escrito com palavras, mas nós podemos compreendê-la com clareza. É que não existe uma posição neutra. Jesus não colocou um terceiro versículo aqui dizendo: e aqueles que não vão nem para lá nem para cá? Não existe esse versículo. Portanto, não há uma possibilidade de ficarmos neutros numa decisão dessa. A nossa opinião não pode ser nula. Não podemos nos abster de confessar ou não a Jesus. Ou nós confessamos a Jesus ou negamos a Jesus. Ou você faz parte do grupo que pertence a Jesus ou não. Não existe um meio termo. Não existe em cima do muro. Não existe uma possibilidade de depois eu vou mudar de ideia, talvez mude. Não existe isso. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Todos nós. Portanto, a terceira verdade desse texto é uma exortação, é um desafio a nós próprios, em nossa própria inteligência, em nossa própria intimidade, de pensarmos: Jesus é mesmo o Senhor da minha vida? Porque eu não posso deixar de decidir. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu confesso a Jesus, ou eu nego a Jesus. Não tem como ficar fora das duas.
Então, queridos, todos nós ou confessamos a Jesus ou negamos a Jesus. E se porventura qualquer um de nós ainda não tomou essa decisão, não teve a coragem de quebrar barreiras e decidir confessar a Jesus, nós podemos fazer isso a qualquer momento de nossas vidas. Podemos fazer isso hoje, sem o constrangimento de apelos profundos, mas somente orando ao Senhor. Vamos fazer isso, vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar juntos, pensando, meditando sobre isso que refletimos, sobre negar-se a Jesus, sobre confessar a Jesus e sobre o que nós fizemos para nós próprios. Se nós confessamos a Jesus, fechemos nossos olhos, falemos com Deus. Senhor Deus, todos nós, Senhor, estamos diante de uma situação onde temos que tomar decisões. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida inteira é formada por momentos que nos levam a decisões. Sabemos, ó Pai, avaliar e decidirmos. Mas, ó Deus, compreendemos a grande profundidade da Tua Palavra e o quanto é difícil, Senhor, vermos todas as dimensões da Tua verdade. Por isso rogamos, ó Deus, trabalha nossos corações, ó Pai, e nos concede, ó Deus, a coragem de orarmos falando ao Senhor, de decidirmos diante do Senhor, confessarmos Jesus como o Deus e Senhor de nossas vidas. Porventura, ó Deus, qualquer um de nós que essa noite, que ainda não tenha tido esta experiência, e nesse momento está falando com o Senhor, pedimos como igreja, ó Deus, recebe em Tuas mãos a oração deste Teu servo, desta Tua serva. E faz, ó Pai, com que esta sua decisão possa lhe trazer todas as transformações necessárias para que ele possa trilhar uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Também, ó Deus, todos nós que em outros momentos de nossas vidas tivemos a oportunidade de decidir sobre confessar a Jesus, recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque nós todos já podemos entender o motivo da felicidade e da esperança que há em todos nós, porque naquele dia do juízo nós vamos estar ao lado do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse nosso momento de meditação, de reflexão sobre as nossas vidas, nossos destinos. E te pedimos, ó Deus, que ao sairmos daqui todos nós possamos continuar pensando a respeito das verdades da Tua Palavra, de modo, ó Deus, que as nossas vidas passem por transformações a cada dia. Pedimos ainda, ó Deus, quando estamos encerrando esse nosso momento de culto, as Tuas bênçãos para essa semana, Pai. Seja, Senhor, com todos nós, abençoa-nos, ó Deus, em nossos caminhos, com a Tua proteção, com a presença constante, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê muitas oportunidades de testemunhar o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa esperança, que é Jesus. E a partir das nossas vidas, muitas almas possam se render a Jesus. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ainda, queridos, orar ao som do pós-lúdio. Nessa oração, nós conversamos com o Senhor sobre o que podemos entender da Sua palavra. Depois da música, então, nós nos retiramos para os nossos cumprimentos. Oremos.